Meu nome é Thiago Dória, nós somos da BR1 Consultoria e Gestão e vamos dar início a mais um episódio do podcast Despertar Tributário. Estão aqui comigo os nossos diretores Paulo Neves e Anselmo Brum, da área tributária da BR1 Consultoria. Mais uma vez, obrigado, queridos. Hoje o nosso tema é daqueles, né? E agora, o fiscal chegou. Muitas empresas e muitos empresários vivem nessa expectativa de como responder à fiscalização, com medo do que o fiscal pode fazer, não pode fazer, o que é que pode acontecer com a empresa. E hoje a gente vai tentar dar uma ideia de que maneira o empresário pode se preparar para isso e de que maneira tratar a fiscalização quando ela chegar na empresa. Doutor Anselmo, pronto. Você que trabalhou muito tempo com isso, me conte, o empresário tem que ter medo do fiscal? Rapaz, eu sempre disse que a melhor coisa que você faz com o fiscal é tê-lo como amigo, né? Tê-lo num tratamento cordial. Mas, até porque, se você hostiliza o fiscal, você vai ter, além de uma falta de educação, né? Além de você estar fora daquilo que se considera hoje politicamente correto, né? Você estará também colocando contra você uma pessoa que tem armas para de criar problemas. Então, a recepção ao fiscal é um negócio que tem que ser feito de uma maneira cortês, solidária. Afinal de contas, o fiscal é alguém que está ali pago para fazer o trabalho dele, né? Mas me conte, em que consiste basicamente uma fiscalização? Bom, quando a gente fala em fiscalização, a gente tem que pensar que fiscalizar é verificar se o outro está fazendo certo, né? Esse é um conceito que a gente tem que ter, porque se imagina que fiscalizar é verificar o que é que o outro está fazendo de errado, né? E na realidade isso não é um conceito válido. Até não é um conceito nem, eu diria assim, civilizado, porque no mundo civilizado a gente parte do pressuposto que as pessoas fazem tudo certo, que as empresas fazem tudo certo. Sim. E ocasionalmente pode acontecer um deslize qualquer e a fiscalização pode encontrar. Mas o pressuposto é que a fiscalização é para verificar, é para homologar aquele procedimento do contribuinte. Se ele fez certo, a fiscalização vai homologar e está tudo bem. Então, o fiscal ele será aquela pessoa que vai ver como é que está a vida daquilo que eu digo sempre, né? Daquela parcela do dinheiro das empresas, e se a gente estiver falando de tributário, né? Sim. Daquela parcela do dinheiro da empresa que vai para ser o maior sócio, que é o governo, né? Então, nenhuma empresa tem margem de lucro suficiente para cobrir o percentual tributário nas suas diversas modalidades que é cobrado sobre as operações, sobre o lucro das empresas. Então, a gente tem que entender que o fiscal é representante do sócio majoritário. Então, ele tem que estar lá mesmo para ver se você está fazendo certinho, se você está colocando no bolso dele aquilo que é dele, né? Então, eu sempre gostei de fazer essa observação. Mas como você me perguntou se é para o contribuinte ter medo do fiscal, a gente precisa pensar na fiscalização sobre vários aspectos, né? A gente tem a fiscalização tributária, que é aquele que é o representante do sócio cotista maior, né? Nós temos a fiscalização tributária, trabalhista e previdenciária, que essa já é para proteger os empregados, a arrecadação das contribuições, certo? E a trabalhista para verificar as condições de trabalho. Nós temos também as fiscalizações para verificar o cumprimento de outras normas, tipo assim, a fiscalização ambiental, a fiscalização de saúde, a fiscalização de higiene, né? Isso, até as questões de vigilância sanitária, bombeiro e tal. Exatamente. Mas acho que o que mais
povoa o imaginário do empresário é realmente a fiscalização tributária, né? Aquela que trata diretamente ali do bolso e dessa exatidão, desse dever de casa bem feito. Eu diria até que, fazendo uma observação aqui, que a fiscalização tributária ela é muito mais vista porque ela trabalha com volumes maiores, às vezes, de dinheiro, né? Ela descobre valores maiores. Mas existem fiscalizações que são tão complicadas para o contribuinte quanto a fiscalização tributária, ou até mais. Tipo assim, a fiscalização de coisas vencidas na prateleira. Sim. Né? No supermercado. Que é um negócio maluco. Você tem uma empresa que trabalha com 30, 40 mil itens de mercadorias e aí você precisa de pessoas para manipular aquilo e chega o fiscal e descobre que um daqueles 40 mil itens de mercadoria está com prazo de validade vencida. E aí cria um problema gigante para o contribuinte, para o empresário, certo? De um negócio que é a coisa mais normal do mundo é você passar. Eu sempre faço essa crítica. Assim como é normal também o cidadão esquecer de pagar um tributo fora do prazo, certo? Então, quando você diz assim, o cara é sonegador, por que ele é sonegador? Porque ele pagou imposto fora do prazo. Poxa, ele pode ter pago por esquecimento, é normal o fluxo de caixa furar, né? Quem é que nunca furou o fluxo de caixa na vida pessoal? Então, a gente tem que ver a fiscalização também sobre esse aspecto, que ela tem a obrigação de cobrar, mas ela não é um bicho-papão, certo? Ela é como é que se diz, um representante que vem. É mais ou menos quem conhece, quem já viu o filme do Chaves, é o seu Barriga cobrando o aluguel. Não à toa o pessoal não gosta muito do seu Barriga lá, não. Aquele é o exemplo do fiscal chegou. É isso. Fiscal chegou. Mas de que forma a gente pode preparar as empresas para que não tenham essa sensação do seu Barriga chegando? Né? Para que a chegada da fiscalização seja apenas mais uma tarefa dentro daquelas tantas que o empresário tem que cumprir. Bom, como o nosso ramo aqui é tributário, né, a gente já contextualizou as fiscalizações nos seus diversos aspectos e todos nós, quando criança, conhecemos uma fiscalização bem eficiente, que é a da mãe, quando vai olhar se o filho tomou banho direito, né? Que fica olhando se ele lavou as orelhas, não sei o que lá. Isso é fiscalização. É por isso que nós somos preparados para a fiscalização desde meninos, porque a mãe da gente faz isso com a gente, né? Bom, na área tributária, a gente tem agora uma mudança comportamental, né? Porque como foi que a fiscalização historicamente trabalhou? Chega na empresa, procura o representante, procura o contador, pedir os livros, pedir os documentos e analisar aquilo ali. E a gente entrou na era digital. Então, na era digital, o fiscal só chega hoje em situações bastante anormais, em que há uma necessidade de uma vistoria, há uma denúncia que ele precisa investigar, alguma coisa que ele precisa ir em loco. Porque o fiscal agora não vem mais fisicamente na empresa, né? Isso aí diz as pessoas. Poxa, se o fiscal não vem fisicamente, é bom que ele não está aqui olhando o meu negócio. É bom também porque você economiza um cafezinho, né? Mas ele sempre... Mas esse olha de longe, né? Esse fiscal que não vem mais na empresa, ele se tornou um sujeito muito mais danoso para a empresa. Até porque se ele não veio fisicamente, ele já está aqui virtualmente, né? Já está aqui. Então não é uma ausência de fiscalização, ao contrário, é uma maior presença da fiscalização, né? Porém, por outros meios. Pois é. Antigamente ele precisava pedir que você entregasse a ele livros e documentos. Hoje ele não precisa mais porque você entrega isso espontaneamente, né? Já está na mão dele. A única coisa que o fiscal faz hoje é analisar esses lançamentos, analisar esses documentos, analisar a escrituração e depois que ele chega a alguma conclusão, se está tudo certo, se está errado, tomar as providências que o caso requer, né? Isso aí tem que mudar o comportamento do contribuinte bastante para poder ele se adaptar a essa nova sistemática. Porque começa da preparação do documento, né?
você tem que preparar bem feito os seus documentos, preparar bem feito a sua escrituração, preparar bem feito tudo que você tem que produzir que diga a respeito à apuração tributária, porque a distorção desses documentos e informações gerará, sim, um sinalzinho vermelho lá, acende a luzinha vermelha para que se verifique porque tem distorções naquela informação. Então, é bastante importante que o contribuinte trabalhe dentro do correto. Eu digo o seguinte, a gente está vivendo um período tão complicado de vida que a gente não pode mais se dar o luxo de errar. A gente não pode fazer mais nada de errado. Né? Então, tem um exemplo... Que é descoberto. Um exemplo bastante interessante aqui. Recentemente, a prefeitura colocou umas 400 câmeras que conseguem ver você dentro do carro. Né? Imagine que você tem que estar dentro do seu carro, sempre dentro da legalidade, porque se você estiver comendo um chocolate dentro do carro, você está tendo aquilo que se chama de direção perigosa, porque você está comendo um chocolate enquanto está dirigindo. Então hoje não é só assim, se dirigir não beba, agora também é se dirigir não beba nem coma. Eu já vi pessoas comendo coisas muito estranhas ao volante e que eu não posso deixar de classificar aquilo como direção perigosa, não. Então, mas, voltando para o nosso assunto, vocês... Quais vocês consideram que são as exigências mais comuns dos fiscais nos procedimentos de fiscalização e de que forma os contribuintes devem cumprir isso, de que forma essa entrega de informações ou de documentos é feita? Eu vou pedir aqui um socorro ao Dr. Paulo, porque ele está aqui do meu lado e ele está doido para falar isso, mas antes eu vou fazer uma razoada aqui. Uma das coisas que mais precisa hoje prestar atenção, isso é matéria de advogado, por isso que o Dr. Paulo tem mais condição de responder isso, mas existe uma coisa que é cumprimento de prazo. Cumprimento de prazo e cumprimento de intimações são coisas hoje extremamente importantes, porque se todo o processo está normatizado, se todo o processo está informatizado, o computador não trabalha com vírgulas, com eu posso fazer ou eu não posso fazer, o computador só faz. Então, existe hoje um processo que os fiscos estão usando muito, que são as famosas operações malha. Hoje a gente tem a malha do imposto de renda, tem a malha fiscal da pessoa jurídica, tem a malha do cartão de crédito que os estados utilizam, tem a malha do documento irregular, tem a malha do Simples Nacional. Então, as operações malha são operações que abrangem uma grande quantidade de contribuintes e pedem coisas simples a eles, que eles façam aquela informação, que eles cruzem aquela informação, confiram aquela informação que o fisco cruzou, e que colocou à disposição deles para que eles confiram, sob pena de que, não havendo a conferência, as sanções administrativas podem vir. Então, o cumprimento daquilo que é solicitado pelo fisco em operações, intimações, especialmente intimações de operação malha, ou até operações pontuais em que haja intimação, eu acho que esse é um ponto extremamente importante, porque não precisa que o fiscal vá na empresa, mas precisa que a empresa vá ao fiscal, levar aquilo que ele pede. Tá. Em poucas palavras, essas operações, então, entregam ao contribuinte algumas informações que o fisco já obteve, é isso? Exatamente. E pede para que ele confira? Confira, verifique se está certo e retifique suas declarações. Isso é muito comum nas fiscalizações de imposto de renda de pessoa física, por exemplo, em que o fisco já sabe que a outra pessoa, por exemplo, informou um determinado pagamento a você. Então, foi o seu CPF, a pessoa lá informou que você recebeu aquele valor e ele pede que você confirme se você efetivamente recebeu aquele valor ou não, porque está lá um registro. E as duas partes têm que fechar, tanto aquele que pagou quanto aquele que recebeu. Então, esse tipo de fiscalização hoje, que era feita de uma forma demorada, hoje é instantânea, porque o fluxo de informações é imediato. O que demora um pouco é a análise, porque a análise ainda é feita por pessoas.
né? As pessoas é que autuam, não há uma autuação automática, é preciso que haja um ato de autoridade para fazer uma autuação fiscal. Mas os dados, eles já estão claros, ele apenas pede que você justifique uma determinada situação que ele já viu ali. E muitas vezes isso traz problemas. Por quê? Porque todo contribuinte, por exemplo, ele tem que ele se inscreve nos fiscos, né? Ele tem um domicílio fiscal eletrônico. E se ele não observa, se ele não olha, a gente tem problemas, né, muito graves lá no escritório, porque o contribuinte é intimado, o contribuinte é cientificado de determinadas situações através do domicílio fiscal eletrônico em que ele tem que olhar lá e ele não observa. E depois ele perde prazo, ele traz um problema para ele mesmo muito grande. A evolução tecnológica do fisco talvez não tenha sido acompanhada pelo contribuinte. O contribuinte não se adaptou a uma evolução que o fisco se preparou. Mas você acha que o contribuinte não evoluiu ou o contribuinte não quer enfrentar isso? Né? Porque todo mundo usa e-mail, todo mundo usa aplicativo, telefone, só que na hora que fala de fiscalização, o cara acha que vai pedir o livro e entregar, né? Sim, então, ainda tem essa ideia. Né? Aí até voltando para a pergunta que eu estou fazendo, pensando no contribuinte que vai receber o fiscal, né? Aquele contribuinte que a gente falou no início, que ficou temeroso porque o fiscal chegou, a gente já... Né, doutor Samuel já deixou claro que a grande maioria das informações o fiscal já tem. Sim. Então, o que é que o fiscal pede nesse momento e o que é que normalmente surpreende as empresas nesse momento da fiscalização? Eu posso interferir, Paulo? Uhum. É o seguinte, a mudança cultural é uma coisa que... Leva tempo. Né? Leva tempo. E a mudança cultural nas organizações é às vezes mais pesado do que a mudança cultural na vida das pessoas. Então, todos nós aprendemos a usar o WhatsApp, todos nós aprendemos a usar o e-mail, nem tanto. Veja bem, o e-mail ele é muito menos acessável do que o WhatsApp. O WhatsApp é acessável a qualquer hora, né? Estamos falando aqui de cultura das pessoas. As pessoas preferem hoje muito mais mandar as coisas pelo WhatsApp do que mandar pelo correio eletrônico, pelo e-mail. O que aconteceu? Quando o fisco, antigamente, há uns anos atrás, quando eu era menino, que trabalhava no escritório de contabilidade, não sei o quê, a intimação do fiscal poderia chegar pelo correio. E a gente dizia assim, se chegar pelo correio e for entregue ao cachorro, e o cachorro souber assinar, a entrega é válida. Ou seja, quando a carta chegava pelo correio, o prazo começava a contar. Quantos e quantas empresas não tinham problemas com o porteiro? Tiago, você que é da área trabalhista, você sabe que as intimações trabalhistas que chegam nos prédios são problema... Basta chegar no endereço correto. E quando chega no condomínio, você tem problemas que o porteiro recebe, às vezes não sabe o que fazer, não sei o que. Isso é muito comum na Justiça do Trabalho. E sempre foi comum também no fisco tributário da intimação chegar, alguém receber, e quem recebeu foi o porteiro, foi o empregado da noite, foi, sei lá, a secretária que não estava no lugar e alguém recebeu e não sabe onde botar o envelope. Pra vocês terem ideia, essa semana aconteceu com um cliente nosso, que ele recebeu e não soube onde estava o envelope, né? Agora imagine quando você transporta isso para toda a comunicação ser feita via caixa postal eletrônica. A Receita Federal hoje usa isso, o Estado usa, a Prefeitura de Salvador acho que não está usando. Não, nas intimações do Conselho de Contribuintes do município, elas são todas eletrônicas. Todas eletrônicas. E se a gente, e não são algo que seja publicável, né? Muitas daquelas informações que se dão durante o curso do processo, elas não são publicadas. Então, aquele advogado, por exemplo, no meu caso, que recebe as publicações de diário, não vai estar publicado no diário, mas são válidas se você não observar dentro da caixa. E quem é que vai olhar a caixa de e-mail lá? Aí, talvez, se você não tiver o cuidado de colocar uma pessoa responsável que olhe sempre,
que tenha uma rotina de eu visualizar todas as caixas de correios desses órgãos que podem lhe trazer uma consequência financeira grande. Então, é uma das preocupações que até pouco tempo atrás o empresário ele não tinha. Ele tem uma preocupação de vender, ele tem uma preocupação de produzir, ele tem uma preocupação de pagar contas, mas agora ele tem outras preocupações de se manter dentro de uma regularidade tributária que exige muito mais comportamentos deles ativos. Não basta ficar passivo e esperar o fiscal. E até porque o fiscal, como o doutor Anselmo falou, ele já não vai lá na porta, assim, é mais raro. Ele vai até você mandando um e-mail. E você que olha. Mandando para a Caixa Postal Eletrônica, que ainda tem outro detalhe. Como as coisas tributárias não são coisas discutíveis, né? A gente até vê uma reportagem na televisão de que um supermercado estava vendendo carne vencida. A gente vê essa reportagem. Mas a gente não vê uma reportagem na televisão de que a fiscalização do Estado, a fiscalização federal chegou numa empresa e encontrou ela sem pagar imposto. Até porque existe uma coisa chamada sigilo fiscal, né, que é meio complicado divulgar essas coisas. Mas aí a pessoa que acessa essa caixa de correspondência eletrônica, ela precisa saber mais uma coisa, além dela ter a responsabilidade de acessar com constância, porque a partir dali começa a contar um prazo, ela precisa saber o que fazer com a mensagem que ela recebe. Isso. Perfeito. Que é outra questão, certo? O funcionário chega lá e encontra intimação para não sei o quê, dá o ok, e agora? Eu vou fazer o que com isso? Ninguém instruiu ela, ninguém disse... Dê um exemplo aí de alguma coisa que normalmente chega na fiscalização e que, as empresas têm dificuldade de entender, ou às vezes as pessoas não fazem da maneira correta. O que seria um caso que a gente possa comentar aqui de um pedido de fiscalização que é fácil e não foi cumprido direito, ou que a pessoa não entendeu, que a gente possa já usar ele como exemplo para mostrar de que maneira enfrentar isso. Vamos pensar uma coisa. Imagine a quantidade de micro e pequenas empresas que tem nesse país. A quantidade de micro e pequenas empresas comerciais que temos no país. São optantes pelo Simples Nacional. Um dia ela recebe na sua caixa eletrônica uma mensagem, ou da Receita Federal ou das Receitas Estaduais, dizendo que foi detectado que o que ela declarou de receita é menor do que aquilo que ela declarou, emitiu de nota fiscal, que também está no cartão no de banco crédito ou de governo. débito também. Que aquela quantidade que ela declarou de receita, aquele valor que ela declarou, é inferior àquilo que ela recebeu em cartão de crédito e agora em Pix. Em Pix também. Então, eu estou recebendo cartão de crédito e Pix, e esse montante está todo no banco de dados da Receita Federal, das Receitas Estaduais e das Receitas Municipais. Então, na hora que eu faço minha declaração do Simples para apurar meu imposto devido mensalmente, eu declaro que minha receita foi tal. Essa intimação dizendo assim, olha, sua receita que nós temos aqui é maior do que a de cá, justifique ou se autorregularize, porque a autorregularização é uma forma até legal de fiscalização, né? Em vez do fiscal chegar, é você que chega. Você recebe uma informação que sua receita está menor, então você vai lá e você autorregulariza a sua declaração, ou seja, pega a restante da receita que você porventura não tenha declarado e que seja real aquele trabalho do fisco, e você refaz sua declaração, vai dar mais imposto a pagar e você paga a diferença que der. Tá? Ora, essa intimação, ela tem prazo. E não sendo cumprida no prazo, ela pode ter o CNPJ cancelado, a inscrição estadual tornada inapta, certo? Não pode mais comerciar. Então, num dado momento, imagine o seguinte, depois da nota fiscal eletrônica, né, as empresas passaram a ter um problema gigante, que é o seguinte, se o Estado torna inapta a inscrição dela, ela não pode emitir uma nota fiscal, e ninguém pode emitir uma nota fiscal para ela também, porque ela não pode mais comprar. Então, quando a malha chega e que ela não é atendida,
A penalização pode ser a inaptidão da inscrição, a inaptidão do CNPJ, e ela fica bloqueada de fazer qualquer coisa. Qualquer operação comercial, porque ela não tem como emitir nota fiscal. A morte em vida. Morte em vida. Então, é comum, isso é muito comum. É muito comum a empresa ter a inaptidão. Mas a intimação foi, mas ninguém abriu o domicílio tributário. Não importa. O prazo começou a contar porque ninguém abriu. O prazo conta 5 dias depois da postagem, no caso do Estado. 5 dias após a postagem, você abra ou não. Então começa a contar o prazo. Se você tem 30 dias daquele prazo, expirou. Para encerrar, o que é que o empresário precisa fazer para não passar vexame, para não passar aperto nessa situação? Doutor Paulo? O que ele deve fazer, essencialmente, primeira coisa, ele precisa ter conhecimento. Ele precisa saber que existem esses problemas, né? Ele precisa entender, ele não pode ser pego de surpresa, porque muitas vezes ele vai pagar não porque ele deixou de recolher o tributo, mas porque deixou de cumprir uma determinada obrigação de natureza acessória que gera uma multa que é pior do que o tributo que ele iria pagar se tivesse pago errado. Então, muitas multas chegam a ser incrivelmente grandes, multas na Receita Federal que ultrapassa 200%. Então, o que ele tem que fazer? Ele tem que ter um corpo técnico ou interno, ou então ele vai ter que procurar alguém que possa auxiliá-lo com isso. Ele precisa entender e exigir daquelas pessoas que trabalham com ele e dar a prioridade que isso merece. Não dá mais para a gente não se atualizar. As leis tributárias são modificadas quase que diariamente. Recentemente tivemos uma empresa que a gente atendeu, que tem uma autuação gigantesca, simplesmente porque ela não leu uma modificação de uma lei que determinava ela fazer um determinado recolhimento de uma forma. E ela perdeu todos os benefícios, perdeu tudo que ele tinha que fazer em virtude disso. Então, essa situação não pode ser pego de surpresa, uma empresa grande. Então, são coisas que o empresário ele realmente tem que se preocupar, além das preocupações normais de vender, de pagar, que ele já tem. Como nós estamos chegando ao fim, né, Tiago? Isso. Tá. Deixa eu só fechar aqui com uma crítica que eu sempre faço. A sociedade civil brasileira, ela é muito complicada de se mover, certo? Quando a gente fala desse campo de cumprir obrigações, etc. Vocês imaginam o seguinte, muda uma legislação tributária, aí você tem a associação da indústria, a associação do comércio, a associação dos micros, a associação disso, daquilo, do outro, e ninguém se manifesta para instruir seus contribuintes a respeito dessas modificações. Isso que nós estamos falando aqui, eu duvido que o sindicato A, sindicato B, sindicato C tenha falado para os seus clientes, para seus associados. Então, os sindicatos de empregadores, os sindicatos de empresas, associações empresariais, etc., elas não têm esse trabalho e isso faz com que os contribuintes não tenham a luzinha acesa de que ele precisa mudar a metodologia. Eu acho que o nome do podcast é para dizer justamente isso. Não dá para cochilar. Não dá para cochilar. Não. Então vamos despertar. Esse foi mais um episódio do podcast Despertar Tributário. Um abraço a todos e até a próxima.